Hoje a gente vai falar dos principais erros que os coleguinhas cometem na hora de trocar um compressor. Erros para você não cometer nunca mais após assistir esse vídeo. Beleza? Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. Tô aqui com minha cola, tá certo? Fiz uma relação aqui dos principais erros que o pessoal comete na hora de trocar o compressor e justamente eu não quero que você cometa esse erro, então depois que você assistir esse vídeo, você não tem mais justificativa. Legal? Erro número 1. Errar na hora de escolher o compressor. Escolher o compressor errado. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer para o meu cliente, na hora de fazer o orçamento, já que é um serviço caro, certo? A troca do compressor, eu costumo dizer o seguinte para o meu cliente: eu vou deixar sua geladeira como se ela tivesse saído da fábrica, tão boa quanto, padrão de fábrica. Então não dá para fazer padrão de fábrica se você já começa escolhendo um compressor errado, que não é adequado para a geladeira, certo? Então, primeira coisa, manter a originalidade da geladeira. E primeira coisa, então, é escolher o compressor. Por exemplo, quais os fatores que deve nortear o técnico na hora de escolher um compressor? O compressor, ele precisa ter a mesma potência, correto? Do compressor a ser substituído, precisa ter a mesma voltagem e principalmente agora precisa ter o mesmo gás, porque tem muito técnico por aí afora trocando R600 por R134. Tem muita gente, inclusive, fazendo vídeo no YouTube. Olha, acabei de colocar um compressor R134 no lugar de R600. Ficou, ó, joia. Não, não ficou. Você acabou de tirar a originalidade da geladeira do seu cliente, tá certo? A geladeira, o equipamento, ele foi criado, ele foi desenvolvido para trabalhar com gás R600. Aí o técnico vai lá e troca o compressor, coloca um compressor de R134. Ele perde a referência de quantidade de gás, ele perde completamente as referências do serviço a ser feito. Tá bom? Então, primeira coisa é essa. Escolhe o compressor certo. Você pode até, digamos, você pega uma geladeira que usa uma marca, por exemplo, usa um compressor da Tecans, e você está tendo dificuldade em encontrar o compressor da Tecans. Pode colocar em Embraco? Pode, desde que você coloque o mesmo compressor em potência, voltagem e tipo de gás. Inclusive, por exemplo, a gente falou da Embraco, eles têm até um aplicativo, chama Embraco Toolbox, em que você, de repente, se não está encontrando aquele determinado compressor, você pode fazer uma referência cruzada. Você coloca o motor do compressor que você vai substituir e a Embraco te dá uma lista de compressores que pode ser colocado no lugar dele. Mas, por favor, não faça esse tipo de adaptações que eu falei para você, principalmente essa do tipo de gás. Não faça isso, você só vai ter dor de cabeça. Legal? Vamos lá. Outra coisa que o pessoal faz também, outro erro que o pessoal costuma fazer, é utilizar compressor recondicionado. E quando eu falo isso, sempre aparece uma galera que diz: ah, eu uso e não tenho problema. Cara, compressor recondicionado é problema, tá bom? Recondicionado e outra. Tem uma outra situação também. Às vezes você chega no cliente, você dá o orçamento, é o compressor. Aí ele fala: olha, eu tenho uma geladeira lá que está parada, ela tem um compressor que está funcionando. Não dá para a gente colocar aquele compressor usado nessa geladeira? Eu não faço esse tipo de coisa. Já fiz lá no passado, lá no começo, e por isso eu estou falando para você, porque eu me arrependi bastante. Primeiro, dá muito mais trabalho, porque você vai ter que tirar o compressor de uma, nem sempre é compatível, tá certo? Vai tirar aquele compressor da velha, vai colocar, você vai ter problemas para encaixar a tubulação, tudo mais. Além do que, você está fazendo o serviço. Não dá para garantir que aquele compressor daquela usada vai funcionar. Ah, mas estava funcionando. Mesmo que você teste ela no lugar e esteja funcionando, já é um compressor usado, já é um compressor desgastado. E aí você vai colocar, às vezes ele não aguenta nem o processo de instalação, ele abre o bico.
tá bom? Ou às vezes ele vai funcionar por pouco tempo e vai pifar. E aí o cliente vai ficar bravo com você. Ah, mas o compressor é dele e tal. O cliente não vai querer saber, ele vai ficar chateado contigo, tá bom? Então, nem recondicionado não é bom, tá legal? E nem compressor usado, não faça isso. É um erro que você, se você não acreditar em mim, você vai acabar se arrependendo depois. Outra coisa que o pessoal ainda, muita gente continua insistindo, principalmente técnicos da antiga. Técnicos da antiga, eles são complicados, eles não gostam de dar o braço a torcer. E já está comprovado que o tal do álcool metílico, ele prejudica o sistema de refrigeração e prejudica a saúde também do profissional. O álcool metílico, ele é o mesmo metanol que teve nas manchetes aí recentemente por causa da toxicidade desse produto, tá bom? Então, o álcool metílico ou metanol, ele é muito prejudicial para o sistema, é muito prejudicial para a saúde, ele só mascara o defeito, certo? Então, o camarada, ele está com problema de umidade, certo? Está dando bloqueio, obstrução por umidade, aí ele pensa, vou colocar o álcool metílico que resolve. Não, ele não resolve, ele vai mascarar o defeito, certo? Porque o álcool metílico ou metanol, ele vai se juntar com a umidade e não vai deixar a umidade congelar na saída do capilar. Porém, ele não retira a umidade, certo? Ele não tira a umidade do sistema. A umidade vai continuar lá dentro e vai continuar agora agravada pela presença do álcool metílico, vai degradar o óleo, vai desgastar o verniz do compressor, vai comprometer a lubrificação, porque degrada o óleo, compromete a lubrificação, então a geladeira, o compressor, o sistema como um todo vai estragar muito, muito rapidamente. Então, não usa álcool metílico, tá bom? O tal do metanol. Beleza? E na mesma linha, a gente tem a quarta posição aqui, ó. Não usar bomba de vácuo. Ainda tem muito. A mesma galerinha que vai usar o álcool metílico costuma ser os mesmos que não usam bomba de vácuo, que dizem que não precisa, tá certo? E normalmente é aquele pessoal mais da antiga, que aprendeu a trabalhar dessa forma e não dá o braço a torcer. Olha, sem bomba de vácuo não dá para você fazer nenhum serviço dentro do sistema. Abrir o sistema, certo? Você precisa da bomba de vácuo, certo? Porque abrir o sistema contamina. E a bomba de vácuo é o único equipamento que existe que é capaz de tirar essa contaminação de dentro do sistema. Então, precisa ter, de preferência, uma dica para vocês, de preferência uma bomba de vácuo de duplo estágio, tá? Não precisa ter um CFM muito alto, não. 5, 6 CFM tá ok, até menos. Agora, o mais importante é que ela seja de duplo estágio. Ah, de um estágio só é mais barata, funciona. Funciona, mas duplo estágio é bem melhor. Como se tivessem duas bombas de vácuo acopladas, trabalhando simultaneamente. Ela dá um resultado bem melhor. Então, na hora de comprar, dá preferência para uma bomba de duplo estágio. Gasta aí um pouquinho mais, mas você é uma ferramenta que vai durar muitos anos. Então, vale a pena investir um pouquinho mais para ter um resultado bem melhor. Tá legal? Eu tenho um aluno, recentemente ele falou comigo, para pegar experiência, ele foi trabalhar com um técnico antigo. Ele chegou e falou, né, normal, isso daí, às vezes o cara está começando agora, está meio inseguro, quer trabalhar com uma pessoa mais experiente. Só que esse técnico antigo, essa pessoa mais experiente, não usava bomba de vácuo. E aí começou a falar para ele, não, isso é bobagem, não precisa, não sei o quê. Precisa sim. Então é melhor você encarar sozinho do que trabalhar com um camarada desse daí, que mais vai atrapalhar do que te ajudar. Legal? Bom, nesse momento, é aquele momento em que eu faço aquele convite para você que deseja aprender refrigeração. Certo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal. Mesmo quem não sabe nada, aqui no portal aprende, porque a gente começa as aulas do zero absoluto, sabe?
absoluto mesmo. E à medida que vai assistindo às aulas, vai crescendo, evoluindo, aprendendo, até se transformar em um profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder trabalhar por conta própria, dizer adeus para o patrão, pagar os boletos, realizar seus sonhos. Legal? E você que já é profissional, já está na área, já está trabalhando, mas está sentindo aí a necessidade de se aprimorar, se atualizar. Por exemplo, tecnologia inverter já está presente no nosso curso de refrigeração. Para todos os nossos alunos do curso de refrigeração, está lá o módulo de inverter, que eu tenho dito, o ano 2025 já está acabando. Se você for numa loja de eletrodomésticos, vai na seção de geladeira e dá uma olhada. As geladeiras estão saindo hoje, praticamente todas elas estão saindo equipadas com tecnologia inverter. Essas geladeiras vão precisar de manutenção e quando chegar essa hora de dar manutenção, se você estiver preparado, você vai se dar bem. Se não, você vai ter que correr atrás. Então vem para o portal, tá bom? Tem o curso de controlador eletrônico também, fantástico, tá legal? É aquele degrau a mais para o profissional de refrigeração. O controlador eletrônico, eu conheço muito profissional bom que não sabe mexer em controlador eletrônico e acaba que perde dinheiro por deixar de fazer uma coisa que é relativamente fácil, principalmente se você vier aprender comigo. Link na descrição, tá bom? Portal refrigeração.com. Lá tem todos os nossos cursos, os combos, e o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Beleza? Bom, agora é contigo. Valeu? Dá aquela virada de chave na sua vida profissional. Vamos continuar por aqui. Eu havia parado na bomba de vácuo. É sério mesmo. Galera, se você leva a sério a profissão de técnico de refrigeração, investe em uma bomba de vácuo, duplo estágio, beleza? Bom, por falar nisso, em ferramentas em geral, a gente tem um grupo de WhatsApp, um grupo de ofertas aqui do portal, certo? Em que eu dou dicas, eu pesquiso, uma parte do meu dia eu me dedico a pesquisar sobre ferramentas boas, baratas, ofertas, e eu coloco sempre no grupo de ofertas. Se você quiser participar do grupo de ofertas, aqui na descrição tem o link do WhatsApp. É só clicar, participar do link do WhatsApp. Todos os dias a gente está jogando lá essas ofertas, ferramentas boas, baratas, as mesmas que eu uso no meu dia a dia, tá bom? Vem participar, vale bastante a pena, tá? Inclusive bomba de vácuo, praticamente todo dia eu coloco lá uma oferta de bomba de vácuo para você aproveitar, beleza? Em quinto lugar, o erro que muitos técnicos cometem é deixar o sistema por muito tempo aberto, certo? Quando você abre um sistema de refrigeração, o que acontece? O ar atmosférico começa a entrar dentro do sistema. É normal, não tem como impedir isso de acontecer. Só que por quanto mais tempo ficar aberto esse sistema de refrigeração, mais ar atmosférico vai entrar. E o ar atmosférico ele tem umidade. Certo? Tem umidade. E essa umidade vai entrando lá e acaba dificultando o seu trabalho, dificultando e podendo causar aí uma obstrução por umidade. Mas eu vou usar a bomba, não vou? Vou trocar o filtro, não vou? Sim, mas quanto menos você deixar, menos possibilidade de alguma coisa dar errado. Então, uma dica que eu sempre dou, quando você for fazer um serviço de substituição de compressor, antes de começar de fato a substituir o compressor, faz a substituição aqui na sua cabeça, entendeu? Como é que é isso? Você vai pegar todas as ferramentas que você vai precisar. Vou precisar de cortador, vou precisar de uma lixa, vou precisar de um alargador de tubo, vou precisar de uns pedacinhos de tubo, vou precisar do filtro, vou precisar... E aí você vai colocando tudo ali, antes de começar. Para quê? Para passar o menor tempo possível com o sistema aberto. Porque cada minuto com o sistema aberto é mais umidade que está entrando para dentro do sistema. Então, quanto mais ágil você for, melhor. E outra dica que eu vou dar para vocês, sabe aquelas borrachinhas do compressor que você vai tirando, né, para instalar o compressor?
vai guardando essas borrachinhas. Tá legal? E de repente acontece, outro dia aconteceu comigo. Aconteceu comigo que eu levei o compressor errado. Eu acabei de falar para vocês, né? O primeiro item foi escolha o compressor certo. Eu levei o compressor certo, mas levei com a voltagem errada. Certo? Então, digamos, a geladeira lá era 110 e eu levei o compressor 220 ou vice-versa. Não lembro agora, mas tem muito tempo. E aí o que aconteceu? Eu estava fazendo ali preparando a troca do compressor, tudo na mão, tudo certo. Na hora de tirar ali, na hora de colocar outro compressor, é que eu vi. O compressor que eu tirei era de uma voltagem e o que eu tinha levado era outro. E aí o que eu fiz? O sistema já estava todo aberto, só que eu vou juntando aquelas borrachinhas, tá bom? O que eu fiz? Peguei algumas daquelas borrachinhas, certo? E fechei todos os tubos que eu tinha aberto, certo? Você, com jeito, você consegue colocar ela. Para quê? Justamente para isso, porque agora eu liguei para o meu fornecedor para ele me mandar um compressor na voltagem correta, só que vinha de moto, né? O motoboy ia trazer e eu não ia deixar o sistema aberto todo esse tempo. Então eu coloquei as borrachinhas no lugar. Então pode acontecer alguma coisa em que alguma coisa não deu certo na hora, certo? E aí você coloca umas borrachinhas justamente para isso, para impedir que entre umidade no sistema. Só que aí você tem que colocar em todos os tubos que estão abertos ali para você não ter problema. Beleza? Número 6 é trocar o filtro secante. Tem muito, parece que é bobagem, parece que é mentira, mas tem muito profissional que faz o sistema, né? Troca o compressor e não troca o filtro secante, certo? Por que eles não gostam de trocar o filtro secante? Primeiro porque são pelo menos 2 soldas a mais que vai ter que fazer. E o cara ele não quer fazer essas 2 soldas, tá com preguiça. Ou então, eu até entendo em alguns casos, entendo, mas não concordo, beleza? Por exemplo, aquela solda do filtro secante na saída do condensador, ela é uma das soldas chatas de fazer, porque cobre com aço, certo? Então, é uma daquelas soldas mais chatinhas de você fazer. Mas, meu amigo, você tem que treinar, certo? Treina, tem que usar o Aron 200 da Brasweld, que é aquela pasta que a gente passa, né? O fluxo de solda. Lixa bem, passa o fluxo de solda, o Aron 200, e aí você faz a solda, ok? Então não deixa a preguiça fazer com que você faça o serviço porco. Troca o filtro, precisa trocar o filtro em todas as vezes, tá? Porque o filtro ele tem uma capacidade limitada de reter umidade, certo? Então o filtro ele já está saturado, você tem que substituir, ok? Então nunca deixa de trocar o filtro quando você for trocar o compressor principalmente, mas qualquer situação que você tenha que abrir o sistema, troca o filtro. Beleza? Por exemplo, você teve um problema ali de umidade. Você vai ter que refazer o serviço, você vai ter que trocar novamente o filtro, tá bom? Quantas vezes você abrir o sistema, você tem que trocar o filtro. Beleza? Tanto é que quando eu compro filtro, normalmente eu compro em quantidade, no mínimo 10 filtros. Certo? Primeiro que você paga mais barato e é uma coisa que você vai usar direto. Legal? Bom, 7º erro que a galera comete. Eu já falo daqui a pouco. Primeiro, deixa eu falar aqui dos parceiros do portal. Beleza? Primeiro, Brasweld. Brasweld, inclusive falei agora do Aron 200. Brasweld é uma empresa que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, vareta para solda, fluxo para solda, contrato para encontrar vazamentos, tapa-fugas. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração, tá bom? Procure os produtos da Brasweld nas boas casas do ramo. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia e ótimo custo
benefícios, tá? Tem algumas que já são figurinhas carimbadas aqui no portal. O engate rápido, por exemplo, o alicate locking, a chave locking, o sacador de mecanismo, mas tem muito mais. Ferramentas que talvez você nem saiba que existe, mas que fazem falta na sua maleta. Procura por Ferramentas Elite, vai lá, conhece e investe, tá bom? Boas ferramentas, bons serviços. Legal? Michande Gases Industriais, a Michande, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo dessa área, a Michande fornece com segurança e procedência, tá certo? Tem muita gente que vende umas coisas assim que não foi passado pelos testes que tem que passar, colocando você e o seu cliente em risco, tá legal? Se você estiver em São Paulo, Grande São Paulo, vai direto lá e já leva o seu equipamento montado, prontinho para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande entrega em todo o território nacional. E Caris Frio, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Certo? Inclusive aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, sobre você estar lá consertando e você vê que está faltando alguma coisa, um compressor, você está lá no seu cliente, para trocar um compressor, você entra em contato com a Caris Frio, pede para eles entregarem lá no seu cliente, enquanto você vai adiantando, o motoqueiro leva para você. Para entrar em contato, www.carisfrio.com. Certo? Se você quiser comprar online, você compra. Se você quiser falar com o vendedor, tem o botãozinho do WhatsApp, você conversa direto com o vendedor, ele vai te ajudar demais, tá? Esse serviço de entregar na casa do seu cliente é se você estiver em São Paulo. A Caris Frio fica aqui em São Paulo, ou Grande São Paulo, eles entregam também. Agora, se você estiver em outros lugares do Brasil, aí você vai ter que esperar um pouquinho, mas a Caris Frio entrega em todo o território nacional. Beleza? Valeu! Vamos finalizar aqui o último erro, o 7º erro que a galera comete demais aqui. Para minha cola, carga por pressão. Bom, vamos lá. Primeiro que não existe carga por pressão, tá bom? O correto de você fazer a carga de gás no sistema de refrigeração é por peso. Se na geladeira, o freezer, tiver etiqueta com peso, então tantas gramas de R134, tantas gramas de R600, você faz por peso, não tem porquê. Uma balança, deixa eu ver onde está a minha balança. Ó, a balança que eu uso aqui. Essa daqui, tá bom? Custa 25, 30 reais uma balança dessa. Então não me venha com choromelas que você não tem balança. Vai lá na casa, no bazarzinho, compra uma balancinha dessa daqui e faz a carga por peso, tá? Apesar de muito barata, essa balança é muito, muito precisa. Legal? Principalmente se você usar aquela válvula dosadora. O que me leva a lembrar de novo, se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp de ofertas, tá demorando. Clica lá e entra no nosso grupo de ofertas. Todo dia a gente coloca balança, válvula dosadora, tá tudo lá no melhor preço possível para você fazer um trabalho com excelência. Correto? Então, é por peso. Ah, mas não tem etiqueta. Aí é outra coisa. Se não tem etiqueta, aí você é obrigado. E eu não chamo carga por pressão, porque a pressão, você não acerta a pressão. Deixa eu te explicar. Quando você faz uma carga, não tem uma pressão exata. Por exemplo, a mesma geladeira, que se você fizer a carga num dia frio, por peso, ela vai dar uma pressão, digamos, uma frost free, você faz por peso. E aí você bota ela para funcionar, ela vai dar ali 1 PSI num dia mais frio. Num dia normal, vai dar 1 PSI. Num dia mais quente, ela vai dar 2, 3 PSI. Se for um dia bem frio, ela pode dar até um pouquinho abaixo de 0. A mesma carga de gás. Então não existe carga por pressão. Eu costumo chamar de carga por observação, tá? Se você não tem uma etiqueta, você tem que fazer uma carga por observação. O que é uma carga por observação? É assim, você injeta uma quantidade de gás inferior àquela que você calcula que a geladeira precisa, e aí você liga o compressor e ali você vai soltando um pouco de gás
enquanto observa o evaporador, até o evaporador cristalizar por completo sem dar retorno de líquido. Aí a observação. O ruim disso... Então, vou fazer por observação. O ruim é que você vai perder tempo. Usando uma balancinha dessa, você faz uma carga de gás em 30 segundos. Eu estou cansado. Procura vídeos aí nossos na internet, a gente faz uma carga em 30 segundos, utilizando a balança, certo? Com uma válvula dosadora. Por observação, você vai gastar aí 2, 3 horas, porque você não vai colocar gás demais, senão vai dar retorno de líquido. Você vai ficar colocando gás até cristalizar por inteiro. Então, esses são os 7 erros principais que o pessoal comete na hora de fazer carga de gás. Então, não cometa esses erros. Se eu deixei de falar alguma coisa, então, o meu último pedido para hoje, tá bom? Primeira coisa, deixa aquele like sincero se você gostou do vídeo de hoje. Segundo, se inscreve no canal. Terceiro, ativa as notificações para você saber quando a gente coloca vídeo novo. E por último, certo? E talvez o mais importante, deixa um comentário qual erro que eu deixei de falar. Ou então, eu não concordo com esse erro. Eu quero colocar compressor recondicionado e não abro mão. Deixa aí, eu quero ouvir, quero saber o que a minha audiência está fazendo no dia a dia. Valeu, forte abraço, tchau!